É E quase tu, que engana. tu é solteiro? Tu namora? Eu Não sou sei, tu solteiro. vai pra balada e daí tu chega nas gatas e fala, gato, era pra gente estar dormindo essa hora, vamos embora junto. É o chaveco científico. O chaveco Os científico. nossos genes clock já estão meio zoados. Eu vou aqui mostrar agora. aqui uns 5 motivos que tu deveria estar dormindo nesse exato momento. Comigo. O Mas sexo tem um ciclo também? Onde que encaixa, assim? Pessoas que fazem sexo num determinado horário todos Não os dias. sei, cara. Desempenho melhor tem menos ejaculação Não precoce. sei, cara. Pior que eu não sei. Imagina, será que não tem um mas estudo olha que científico desse? seria difícil medir isso, né? A pessoa ia ter que falar, ó, vem aqui e faz tal Mas dia. pode tem ser, que porque admitir. se ela faz a refeição todo dia no mesmo horário, Cara, pode é ser que fazer provável que sexo tenha, cara, no mesmo real horário mesmo. tenha... Pode ter um tem. intervalo metabólico perfeito pro sexo. Pode ser que sim. Porque se você for ver, por exemplo, hormônios sexuais femininos oscilam dentro de uma faixa específica no mês, né? Uhum. Com certeza. Então é que a mulher menstrua sempre tal mês, então os hormônios masculinos oscilam dentro de uma faixa do dia, né? A galera que acorda de pau duro. O homem acorda com muito normalmente pau duro, porque de manhã tem uma oscilação maior de alguns hormônios específicos. Acho que a fase REM também do sono aumenta a propensão de Que loucura. de ereção. O pessoal aí que tá pensando em tese de doutorado, É, doutorado Isso e é uma tese. boa... Cara, tem um artigo, um dos artigos mais lidos do Journal of Neuroscience. Putz, eu vou falar e vou ficar devendo pra vocês que eu não li todo o artigo. Mas um dos artigos mais lidos do Journal of Neuroscience, que é o melhor jornal de neurociências do mundo, e olha como a galera tem curiosidade por esse tema, o título do artigo é O que acontece no cérebro de um homem enquanto ele ejacula. Os caras levaram um cara pro laboratório, pediram pra ele se masturbar enquanto ele tava com um capacete de ressonância magnética funcional. Demais. Pô, isso aí é o exemplo perfeito que tu falou de trazer a ciência pra sociedade, né? Daí, pô, um Fazer artigo esse tipo de- puta lido. Eu dei uma olhada, assim, em algumas áreas envolvidas com... Tem uma área do nosso cérebro muito importante para um sistema que a gente chama de sistema de interocepção, que é você sentir o que está acontecendo dentro do seu corpo. Tá ligado? Você sente o que tá acontecendo dentro do seu corpo. Sabe quando tem alguma coisa errada aqui? Putz, minha barriga não tá legal. Você não sente o que é aqui. Pô, é aqui. Mas Você sente alguma sensação. Você sente que tá dando problema ali. Tá dando merda e não é do jeito bom. Se fosse do jeito bom, ia sair. Você pensa, pô, tá alguma coisa tá errada aqui, sei lá, alguma coisa tá meio zoada no meu corpo, assim. Ou quando você tá meio febril, você sente que sua temperatura tá... A gente chama de sickness behavior, um comportamento doente, sabe? Você sente que tem uma parada errada. Tem uma região do seu cérebro que é envolvida por esse processo de interocepção, essa região se chama ínsula. Monges têm essa região super hipertrofiada. A região é maior. Eles têm uma monges. consciência corporal. É, porque eles ficam meditando e pensando pra dentro do corpo deles, né? Então essa região hipertrofia um pouco. Então tem esse... Eles chegaram a fazer, sei lá, pegar os monges que morreram e analisar o cérebro, você não? pode fazer com eles vivos. Ah, Você tem faz uma ressonância. Ah, entendi. Tem um estudo muito foda, cara. E esse é um tópico massa. Todos, meu Deus. Tem um estudo muito foda, cara, que eles fizeram. Foi publicado na revista Cell também. Essa revista maneira pra caramba. A Cell tem uns artigos bem legais. O que eles fizeram? Pra você ser taxista em Londres, né? Você precisa lá pegar mal você usar GPS. Em Londres, os taxistas. Pega porque mal usar. O cara O precisa cara tem que saber de manjar. cabeça. Tem que saber de cabeça. E a prova para passar para ser um taxista oficial em Londres, você tem que decorar mais ou menos 25 mil ruas. Caralho. 25 mil? Tem um pedaço de um mapa lá, que você tem que estudar aquelas ruas, você não precisa saber todas de cor. Mas é aquilo que você tem que saber o máximo possível dali, aquele trajeto. Meu pai. Né? O que os caras pegaram, a galera? Pegou quem se candidatou para a prova, fez uma ressonância magnética da cabeça das pessoas e foi olhar o hipocampo. Hipocampo é uma região do cérebro envolvida com formação e armazenamento de novas memórias. O que ele viu? Todo mundo tinha o hipocampo do mesmo tamanho, mais ou menos, em média. Homens saudáveis, de tal ano, sem doenças. Aqueles fumantes eles tiraram, quem bebia muito álcool eles tiraram. Controlaram as variáveis, né? Quem teve trauma ou tomava algum antidepressivo eles tiraram. Pegaram uma galera sem influências externas. Todo mundo com o hipocampo mais ou menos do meu tamanho. Aí a galera começou a estudar para a prova. Depois da prova, eles pegaram aqueles que reprovaram e aqueles que passaram e foram olhar o tamanho do hipocampo. Aqueles caras que reprovaram, que passaram na prova, tinham o hipocampo maior. A região envolvida por processamento de memória estava aumentada. Eles ficaram mais inteligentes. E isso acontece com o nosso cérebro, cara. Sempre. Mas isso aí foi um intervalo de tempo
pequena, assim? É. Tipo, já foi suficiente pra 3 meses, 4 estudando, aumentar cara. o tamanho Isso do... a gente chama de neuroplasticidade. Uhum. O seu cérebro, ele consegue se moldar frente às experiências do dia a dia. Isso é muito louco. Caralho. Se você pegar, por exemplo, um jogador de beisebol, cara, a capacidade espacial, de visão de espaço dele é puta massa, véio, impressionante. Pegar um skatista, a propriocepção, o que é propriocepção? Propriocepção é você saber onde estão os seus membros sem você olhar para eles. Sem você olhar para eles. Eu nunca errei meu nariz, né? Não, também é difícil, né? Eu não boto para frente aqui para não acertar seu nariz também. Então, você pega dos skatistas, cara, eles sabem muito onde tá o corpo, onde tá o skate, sem olhar, tá ligado? Você pega, sei lá, a galera que toca violão, a galera tem áreas do cérebro mais desenvolvida, né? O hipocampo é um deles, no caso da galera que aprende. E o oposto também é verdade, cara. Esse dado é bem maneiro. Quer dizer, não é legal porque acontece essa coisa. É maneiro ruim com pela as pessoas. ciência, digamos. É, pela ciência. Eu tenho que cuidar quando eu falo isso. Parece que tu tá achando da hora os A gente caras... vai fazer uns se- cortes bem pesados. Não, mas ó, se isso aqui for um corte, eu não falei isso. O nicho de pessoas, o grupo de pessoas na sociedade que mais desenvolve doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa caracterizada por morte de partes do cérebro, são as freiras, cara. Por quê? Porque elas leem a mesma coisa a vida inteira. Ah, Elas estudam a mesma história sobre o mesmo cara, sobre o mesmo personagem. Caralho. Então, e o oposto também acontece. Se você é uma pessoa que aprende uma nova língua, você diminui em até 50% a chance de você desenvolver uma doença neurodegenerativa. caralho. Porque você trabalhou áreas do seu cérebro Tipo, pra diferentes. cada língua que tu vai aprendendo ou, digamos, o Aí caso que geral? tá. Não, cara. Você aprende uma língua, você diminui 50%, a segunda já não é a mesma coisa. Tá. Porque você usa as mesmas áreas para aprender a segunda língua. Ele tem que Entendi, aprender, sei lá, um entendi. instrumento. Aprende um instrumento, aprende um esporte O novo. cérebro, na verdade, ele quer ser expandido. Ele foi Ele feito quer pra isso. E ele Mas, atrofia, assim, tu ele disse atrofia, ele atrofia. Então, tipo, tu citou esse exemplo do hipocampo que aumenta, mas alguma coisa teve que diminuir pra ele aumentar? Não. Não? Ele é neuroplástico, outras áreas conseguem pegar a função dele, dessas entendi. regiões. Isso é bem massa, assim. O teste de QI, ele é real? Cara, não sei responder isso. Eu sei que tem neuropsicólogos que aplicam o teste de QI, eu acho que ele dá algum indicativo de Não, mas inteligência. não é sobre esse tipo ser inteligente, né? Que, Não, sei lá, como se tivessem várias inteligências É. possíveis. E tem, cara, se você pegar, por exemplo, a inteligência do cara que resolveu o problema do Facebook, do WhatsApp hoje, é uma inteligência diferente Do seu memorizador, sei lá. ou do seu Zé da padaria. Sim, o cara sim, que toca sim, o sim. instrumento. O cara que toca um instrumento, o jogador de beisebol, o skatista. Uhum. Né? Então, assim, pensa assim, o seu cérebro, ele é responsivo ao que você faz. Se você fizer merda, ele vai ser responsivo para aquele lado. Se você fizer uma parada da hora, ele vai responder aquilo também. Entendeu? Ele é passivo. O seu cérebro, ele tá ali, respondendo o que você dá para ele. Pô, se você for um cara ativo, estuda música, estuda não sei o quê, acompanha a política, acompanha o clima, sabe o que está acontecendo no Congresso, sabe o que está acontecendo nos podcasts, sabe o que está acontecendo sei lá, na comunidade, sabe que voltou não sei o quê, sabe que o pessoal tá ali. Tem um cérebro ativo. Cara, inclusive, essa atividade cerebral é fator protetor contra o desenvolvimento de doenças psiquiátricas, cara. Se você pegar hoje pessoas com maior grau educacional, são mais protegidas a desenvolver problema psiquiátrico. Por quê? Porque o cérebro provavelmente consegue encontrar melhores saídas para os problemas, porque a pessoa expandiu a sua visão, a sua capacidade de resolver pepino. Tu realmente malha o cérebro, né? Isso mesmo. Você vê, por exemplo, você vê os estudos que mostram assim, se você fumar, você tem maior chance de desenvolver tal doença. Se você dormir mal, você tem tal chance. Cara, se você viver em periferia, se você não teve um bom grau educacional, se você sofreu desnutrição, passou por desnutrição na infância, passou por muito estresse na infância, você tem maior chance de desenvolver problemas psiquiátricos também. Ou seja, a ciência, ela deveria ser utilizada inclusive para fundamentar pautas públicas. Pois é. Por exemplo, no meu mestrado, eu vi o quê? Eu vi que se você pegar camundongos e colocar eles num ambiente enriquecido, o que é isso?
Cara, pega um ambiente, uma caixinha onde ficam os camundongos, bota uma rodinha de correr, bota um Lego, faz escadinha, bota umas redes, bota uns caninhos para eles passarem por dentro, uns montinhos de papelzinho para eles brincar. E depois você submete esses animais a um grande estresse que normalmente leva os animais a ficar meio deprimido, tem como medir depressão em camundongo. Aqueles animais que ficaram no ambiente enriquecido, eles ficam protegidos contra o desenvolvimento de depressão comparado aos animais que ficaram no ambiente pobre. Caralho. E tem outros estudos mostrando em humanos, cara. Quanto mais perto você mora de teatros, praças, academias públicas, menor é a sua chance de desenvolver uma doença psiquiátrica. Meu Deus, cara. Porra. Então tem Isso que é muito louco. tem que começar a pensar o cérebro como uma estrutura em rede. O meu cérebro agora está conectado com o de vocês. Vocês estão absorvendo o que eu estou falando, estão digerindo isso, armazenando algumas informações, jogando fora as outras. Vai começar a modular a emoção de vocês, vai modular o comportamento de vocês, vocês vão decidir depois baseado nessa conversa. O cérebro é uma estrutura em rede. E você saber disso, cara, você pode usar isso para fazer uma sociedade foda, que é o que os Estados Unidos faz. Ou pra tu ser foda, só Ou e pra tu foda-se ser o resto. foda, Pô, tu falou antes ali alguma coisa que eu pensei, cara, podia ter, sei lá, um cientista muito foda que compile muitos artigos e use, por exemplo, seja o assessor do presidente para ajudar o presidente a tomar algumas decisões. Seria o mundo perfeito, né? Você decidir esses cargos com base no nível técnico da pessoa e não se ele é amigo do seu filho ou se ele é Sim, militar. Né? Não, mas eu digo até porque, sei lá, no sistema que a gente tá hoje, os políticos que se elegem são pessoas que são muito boas em convencer outras pessoas e tal, não porque elas realmente são boas, mas eu digo como é difícil mudar esse sistema, esses políticos terem assessores cientistas. Mas eu é o digo. que deveria ser, cara. Os cargos. Os cargos Os cargos técnicos deveriam ser realmente ministro, técnicos, né? Os cargos de ministro era pra ser assim, Secretarias, porra. etc. Secretaria, pega o Ministério da Saúde e bota um epidemiologista lá. O que é um epidemiologista? É um cara que estuda grandes doenças difundidas em grandes populações. E não, sei lá, um cara do exército lá, sem querer desmerecer, mas, sei lá, Não um é, pastor. mas é isso, tem exato. nada Um a pastor, ver. é isso mesmo. Exatamente isso, É o que cara. acontece. Né? Deveria ser baseado na parte técnica. Por quê? Porque daí o cara ia falar assim, ó, peraí, só um minuto. Vamos dar uma olhada num artigo ali. A ciência está mostrando isso. E você tem bons estudos que fazem isso na ciência. Dentro da ciência tem cientista que faz isso. Que são os estudos que a gente chama de revisão sistemática com meta-análise. O que é isso? Eu quero descobrir se a dieta rica em frutose, que é o que o xarope, não o açúcar de fruta. Frutose também está nas frutas, mas o xarope de milho rico em frutose, que é o que adoçam, a galera usa para adoçar refrigerante e tal. Sim. Eu quero descobrir se as pessoas que bebem mais frutose têm mais chance de desenvolver depressão ou não. Como é que eu posso descobrir isso? Eu posso ir lá no PubMed, um site de artigo científico, ir lá e colocar assim, frutose and depression, e dou uma olhada em um ou dois artigos e vejo. Ok, é uma evidência, mas eu posso ter pegado alguns artigos mais específicos e tal. Tem uma galera, grupos de pesquisa que trabalham com um modelo de artigo chamado revisão sistemática com meta-análise. O que eles fazem? Eles escrevem um artigo compilando tudo que tem na literatura sobre aquilo. E eles botam um gráfico no final do artigo com uma bolinha indicando assim, desenvolve depressão, não desenvolve. Aonde fica a bolinha aqui? Os resumos de todos os estudos, qual que é a média que isso daqui achou. E essa revisão sistemática com meta-análise, ela é realizada de forma esquematizada. Então, você explica para o outro pesquisador como você fez, para caso ele quiser replicar, ele consiga. Ninguém é dono de nada Isso que a metodologia é tão importante. Isso que é metodologia científica. Sabe? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um artigo assim. Então, eu coloco lá na minha metodologia. Ó, pessoal, eu pesquisei os estudos do ano 2000 até o ano 2021. Os termos que eu usei para pesquisar foram frutose e depressão, depressão e frutose, açúcar e depressão, açúcar e transtorno depressivo. Eu boto todos os termos que eu procurei e eu coloco lá. No início eu achei 25 mil artigos, aí eles leem todos esses artigos, selecionam os que eles querem. Eu quero só com os humanos, então tiro os com animal, tiro com célula. Vamos ver o que a gente achou aqui? Vamos ver. Então sobrou, sei lá, 200 artigos. Desses 200 artigos, a média deles encontrou que sim, frutose aumenta a chance de desenvolver depressão. Ó, ministro da Saúde. Tá aqui o que a gente achou. Ou melhor. Ó, ministro da Educação. Não pode ter na escola, bicho. Tá. Entendi. Não pode ter na merenda refrigerante. Por quê? Porque aumenta a chance de desenvolver depressão. Acontece, né?